Bom, pessoal, vamos dar seguimento então aos demais exercícios, né? Já fizemos o primeiro vídeo, né? Que tem os exercícios 1, 2 e 1, 2, né? 3, 4, já fizemos até o 5, né? Já fizemos até o 5. Então agora vamos fazer o 6, tá? O 6 é assim. A equação da reta R é a equação da reta R. Isso aqui é o 6, né? Aí ele dá o desenho da reta, né? E a reta passa assim, né? Onde ela passa então aqui em menos 2 e passa aqui em menos 1. Perfeito? Então, y e aqui x. Nós temos o eixo x, o eixo y e passa nesses dois pontos, né, gente? Então, novamente, é um problema muito parecido com o problema anterior, né? Que demos 2 pontos, calculamos a equação da reta reduzida, né? Aqui é muito parecido, só que em vez de dar os valores, os pontos estão no gráfico, né, gente? Então, aí é o seguinte, qual o ponto que vai ser o ponto anterior, né? Que tem x0 e y0? O ponto à esquerda, né, gente? O ponto à esquerda é esse aqui, porque o x é sempre depois do x0. Então, o x0 vai estar aqui, né? Então, aqui eu vou ter x0, y0, em que o x0 é menos 1, e o y0 é 0, né, gente? Certo? Aqui, esse ponto aqui, eu vou ter o x aqui é 0, né? Então, aqui eu vou ter o xy, em que o x aqui é 0, que eu estou no eixo y, e o y é menos 2. Certo, gente? Então, pronto. Definindo os pontos, é aquela velha fórmula que a gente usou agora há pouco, né? A equação da reta é y igual a mx mais b, né? Onde m é igual a delta y sobre delta x, perfeito? Ou seja, m é igual a y menos y0 sobre x menos x0, ou seja, m é igual a... O y está aqui, então é menos 2 menos y0 é 0 sobre x que no caso aqui é 0, né? Estou no eixo y, menos x0, que aqui é menos 1. Viram, gente? Então, se você marcar os pontos aqui com as coordenadas, fica facinho, não tem como errar aqui na hora de calcular o declive, tá, gente? Não tem como errar, tá? Então, eu sugiro sempre marcar os pontos e o x0, y0 e o x e y. O x0 e o y0 tem que estar à esquerda, esse ponto tem que estar à esquerda, né? O ponto origem, né? E o ponto final à direita, tá bom, gente? É só isso, se vocês fizerem isso, não tem como errar. Então, eu falo com origem porque esse x0 e y0, esse 0 já é de origem, né? Esse é de a ordem vem de origem. A origem é aqui, começa aqui e termina ali. Então o ponto que vem antes é sempre o x0 e y0, em que o x0 é menor do que o x, tá? Que é o caso aqui, menos 1 é menor do que 0, né? Então continuando aqui o cálculo, né? Menos 2 menos 0 dá menos 2, dividir por menos 0 menos 1, menos com menos vai dar mais, né? Então dá menos 1, ou seja, m é igual a menos 2. Certo? M é igual a menos 2. Vamos calcular o B, né? O B é o ponto em que a reta toca o eixo Y. Então a gente já vê aqui que isso aqui é o B, né, gente? Esse aqui é o B, é menos 2, né? Mas vamos calcular na equação, né? Então, a gente tem que a reta é, como M é menos 2, a reta é Y é igual a mx mais b, ou seja, y é igual a, o m menos 2 fica menos 2x mais b. Perfeito?
bem. Aí a gente escolhe um ponto, né? Escolhe um ponto para calcular o valor do B, né? Porque o ponto, escolhemos um de qualquer ponto aqui. Vamos escolher esse aqui, por exemplo. Esse aqui. Pode ser esse. Nesse ponto, o y é 0, menos 2, vezes o x é menos 1, mais b. Né? Então dá 0, menos com menos dá mais, igual a 2, mais b. Né? Ou seja, b mais 2 igual a 0, né? Esse é igual a esse é igual a esse. Mesma coisa, só inverter os lados, né? Passa esse 2 para lá, b igual a menos 2. Então, temos então a equação da reta, onde o m é menos 2 e o b é menos 2. Portanto, y é igual a mx mais b, y é igual a menos 2x menos 2. Tá certo? Então, perfeito? Então, está calculada a equação da reta. E o problema 6, né? Agora é o seguinte, só que a solução aqui está no formato de equação geral, né, gente? Então, como é que eu faço isso no formato de equação geral? Né? Eu passo tudo para cá para ficar só o zero ali, né? Então, fica menos 2x passa para cá, fica 2x. O y já está aqui, ou seja, mais y, né? O menos 2 passa para cá, é mais 2 igual a 0. Então, essa é no formato de equação geral. Ou seja, 2x mais y menos 2 igual a 0 não é a letra A. 2x mais y mais 2 igual a 0 é a letra C, tá? Então, a resposta é a letra C. Ok, gente? Então, está resolvida a questão 6, está resolvida. Perfeito? Então, agora nós vamos resolver a questão 7. Ok? Vamos resolver então a questão 7 agora. A questão 7 é uma pergunta, né, em que ponto da reta 9x menos 4y igual a 12, corta o eixo dos y. Em que ponto da reta 9x menos 4y igual a 12 corta o eixo dos y? Certo? Tem um erro ali de grafia, tem um igual a 0 aqui na frente, mas vamos ignorar isso. Tá? Vamos assumir que a reta é essa parte aqui, né? Então, temos essa reta, ele quer perguntar em que ponto ela corta o eixo dos y. Novamente, gente, no eixo dos y, qual é a situação que a gente tem no eixo dos y? Né? Eu tenho aqui o eixo x e o eixo do y. Certo? O que a gente sabe sobre o eixo y? Que no eixo y, em todos os pontos, a coordenada x é 0. Certo? Todos os pontos do eixo y, a coordenada x é 0. E em todos os pontos do eixo x, a coordenada y é 0. Mas no caso aqui ele fala que corta o eixo y. Ou seja, ele corta o eixo y. Então é só a gente pegar ou seja, num ponto em que a coordenada x é 0. Certo? Então vamos pegar essa reta aqui e vamos pegar esse ponto em que a coordenada x é 0. Então temos aqui que 9x menos 4y igual a 12 e x é igual a 0, né? Certo? X é igual a 0. Essas são as informações que nós temos. Os dados que nós temos é esse. Temos a equação da reta e temos o ponto que a gente quer que vai estar aqui no eixo y, ou seja, quando o x é 0. Portanto, o x é 0. Então, vamos pegar isso aqui e substituir aqui o x é 0 aqui. Então, fica 9 vezes 0
menos 4y igual a 12. Certo? 9 vezes 0 vai dar 0. Então isso aqui desaparece, né? Fica menos 4y igual a 12. Ou seja, y, passar o menos 4 lá para baixo, 12 a dividir por menos 4, mais com menos vai dar menos. Y igual a menos 12 a dividir por 4 dá 3. Certo? Então eu tenho x é 0, que é o que a gente já colocou ali, né? A gente já botou o ponto 0. E quando a gente botou x é igual a 0, o y vale menos 3. Então nós temos o ponto que está aqui, que ele está falando. Em que ponto é esse? Que essa reta corta o eixo do y. É o ponto 0, menos 3. Né? Então, é esse ponto aqui. 1, 2, 3. Então aqui eu tenho menos 3. Esse ponto aqui, que essa reta corta o eixo y. Perfeito? Então aqui já tá respondido. A gente pode até desenhar a reta aqui, não custa nada. Por exemplo, eu vou desenhar a reta e vou marcar o ponto em que ela corta o eixo x, por exemplo. Que é quando o y é 0. Então é só pegar isso aqui e fazer y igual a 0. 9x menos 4y igual a 12. Como o y é 0, isso aqui desaparece. Certo? Então fica 9x igual a 12. X igual a 12 a dividir por 9. Né? 12 é o quê? É 3 vezes 4, né, gente? 9 é o quê? 3 vezes 3. Então, posso cortar aqui x igual a 4 terços. Certo? 4 terços. Então, eu tenho aqui 1, tenho mais um terçozinho aqui. Aqui é o 2. Então, aqui seria 4 terços. E é esse ponto aqui. Né? Então, a reta é essa. Ok? Então, temos aí a reta. Essa é a reta 9x menos 4y igual a 12. Certo? Na equação geral. Né? A gente pode até calcular a equação reduzida, mas isso não é pedido, né? Então, já determinamos aqui. Mas a resposta do problema era essa aqui. Essa era a resposta do problema. Tá bom? Então, com isso está resolvida a questão 7. Perfeito? Vamos resolver agora a questão 8. Questão 8. Quais os pontos abaixo pertencem à reta da equação y igual a 2x menos 5? Então temos aqui a reta y igual a 2x menos 5. Está no formato de equação reduzida. O m é 2 e o b é menos 5. E ele nos traz aqui alguns pontos, né? Ponto A, 1 menos 3. Ponto B, 0 menos 5. Ponto C, 5,5. Ponto D, 0,0. Então vamos lá pensar, gente. Vamos lá pensar. É só a gente multiplicar por 2 e subtrair 5, né? Então vamos pegar o 1. 2 vezes 1, 2. Menos 5, tinha que dar menos 3. Né? Portanto, esse ponto aqui é um ponto que pertence à reta. O ponto A pertence. Sim. Né? Pertence à reta. Esse ponto aqui, 2 vezes 0, 0. Menos 5, dá menos 5. Também está ali, 0 e menos 5. Também sim, também pertence à reta. Certo? Aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Menos 5 dá menos 3. Perfeito, pertence. 2 vezes 0, 0. Menos 5 dá menos 5. Que é aquele ali. 2 vezes 0, 0. Menos 5 dá menos 5. Então, esse ponto pertence sim. O y vai dar menos 5 quando o x é 0. Pertence. Esse aqui, 2 vezes 5, 10. Menos 5 dá 5.
Também está certo. Pertence também, sim. Pertence à reta. E aqui, quando x é 0 e y é 0? Não. Quando x é 0, y é menos 5. Então, esse ponto aqui não. Não pertence à reta. Certo? Certo? Então, sim, sim, não. Esse aqui não pertence à reta. Ok? Então, temos a resposta do problema, né? Nós poderíamos visualizar a resposta, isso aqui corretamente, se a gente traçasse aquela reta ali, né? Vamos traçar ela, só para conferir os pontos, né? Para ver se está certinho. Né? Veja, quando x é 0, um ponto é logo menos 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está o menos 5. E aqui já temos um ponto, né? Por outro lado, quando o y é 0, vamos traçar os pontos aqui, né? Quando x é 0, o y... Desculpa. Eu tenho aqui x e y. Quando x é 0, né? 2 vezes 0 é 0, menos 5, aqui dá menos 5. Quando o y é 0, aí já é mais trabalhoso. Aí nós temos que fazer y igual a 2x menos 5. A gente está fazendo que o y é 0, né? É 0 igual a 2x menos 5. Passo para cá, fica 2x igual a 5. Né? Eu passo menos 5 para cá. Ou seja, x é igual a 5 meios. Né? Que é 2,5, né? Certo? Então, 1, 2, 3, 2,5 é aqui no meio. Então, a reta é essa. Perfeito? Essa é a reta. Vamos marcar os pontos aqui só para ter uma ideia, se está certo. 1 e menos 3. X é 1, y é menos 3. 1, menos 3. Certinho? Perfeito. Perfeito, deu certo. 0 e menos 5. X é 0, y é menos 5. É esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. Esse aqui é o ponto B. 5,5. X é 5. 1, 2, 3, 4, 5. É aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Sim, realmente bate também, certo? Bate também. E 0 e 0. Esse aqui é o ponto C, né? Pertence à reta. Então, vamos ver que os três pontos que a gente marcou, ó, A, B e C, estão na reta, tá? Os três estão na reta. O ponto D, esse aqui está fora da reta. E realmente, ele não obedeceu a equação da reta, né? Porque se eu fizer 2 vezes 0, o y tem que dar menos 5. Está dando 0. Então, não pertence à reta, né? Então, com isso, a gente tanto fez as respostas, que as respostas são essas, né? Queria saber quais os pontos pertencem à reta, né? Os pontos pertencem ao A, B e C. Então, a gente tanto verificou aqui quais os pontos pertencem à reta, como ainda foi traçar o gráfico aqui e vimos no gráfico que o único ponto que não pertence à reta é o ponto D, que está na origem, né? Ok? Então, com isso, essa aqui é a questão 8, né? A questão 8 foi resolvida. Ok? Então, vamos dar continuidade no próximo vídeo.